Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. A instituição da monarquia em Israel. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós agora estaremos tratando sobre a lição de número 5, a instituição do primeiro rei de Israel. Aqui nós vamos começar com um aspecto histórico e vamos analisar como Israel saiu do trilho, como Israel deixou de viver dependendo de Deus para querer imitar ou assemelhar-se a outras nações. Na verdade, isso não surgiu da noite para o dia. Foi um processo longo, duradouro, porque nós sabemos que, devido ao fracasso da família de Eli, a tomada da arca, o descaso e também as invasões de outros povos, Israel olhava e via que precisava de uma liderança forte. Nós pontuamos aqui sobre as questões que foram surgindo nas tribos, cada uma querendo ser mais forte do que a outra, cada uma se separando, e agora, com o que vinha do lado externo, as outras nações inimigas, e também conflitos internos, fracasso espiritual. Então agora a nação de Israel, firmada nesses propósitos, ela quer um rei. Ela deixa a figura do juiz, ela deixa a figura daqueles juízes que eram escolhidos pelo Senhor, porque aí nós temos até aqui a ação de Deus no modo teocrático, Deus trabalhando, Deus agindo, esses heróis carismáticos que surgiam dentro do cenário israelita vinha de Deus, como nós lemos em Juízes. Agora, doravante, essa nação olha para outros lados, a nação de Israel, e ela vê líderes em pecados, ela vê a arca tomada, a glória de Deus que vai embora. Então, diante dessas fraquezas humanas, esse povo vai até Samuel e pede um rei. É bem verdade que Samuel era o juiz e ele se sentiu muito com isso, mas o próprio Deus acalma o coração de Samuel, porque ele foi um líder bom, um líder verdadeiro, apesar das falhas dos seus filhos, mas isso tocou o seu coração. Então é aqui que vai acontecer a ruptura. Enquanto que Israel era dominado pela teocracia, Deus agindo, Deus escolhendo homens e dando a vitória, e até aquele momento Deus era quem estava conduzindo, na verdade Israel agora quer um rei nacional como todas as outras nações. E esse pedido, ele não vem de uma causa espiritual. Na verdade, esse pedido ele nasce de um desejo egoísta e pecaminoso. Eles querem um rei para ser como as outras nações, que na verdade Deus chamou Israel para ser diferente das outras nações. Então, quando você lê o capítulo 8, 4 a 7, você tem esse episódio, e também lendo o capítulo 10, 1 a 7. Nós podemos analisar que, a princípio, Saul ele vai ter algumas qualidades que vão lhe levar para o próprio trono. Eu li certo teólogo que diz que o processo de Deus era para chegar a Davi, porque Saul não será o rei ideal. O rei ideal será Davi. Mas agora Deus vai deixar Saul entrar em cena, segundo alguns estudiosos, nós estamos aqui pontuando para que você saiba disso. Eles dizem que Deus deixou Saul entrar nesse ínterim porque Saul era da tribo de Benjamim. E lá atrás, no livro de Juízes, essa tribo quase toda foi extinta. Seria mais ou menos uma compensação. Na verdade, nós temos que entender que quando Deuteronômio fala sobre a vinda desse rei, se tem aqui um aspecto escatológico.
Havia um ideal divino e esse ideal iria derrocar, iria chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então o que é que você tem? Agora vamos sair do período em que Deus governava diretamente através dos juízes e vamos entrar para a monarquia. Samuel vai alertar que a monarquia ela poderá até ser bom, só que a partir de agora sai de cena aqueles líderes que eram escolhidos de cada tribo. Sai de cena aquele sistema em que os juízes atuavam. Na verdade, um só agora há de mandar. E a escolha desse rei, que foi feita na base humana, na base da carnalidade, não foi com oração, não foi com desejo divino, irá custar caro. Perceba que mesmo pelas advertências de Samuel, Israel estava pronto a querer um rei para lhe governar. E nós, quando lemos o capítulo 8, nós podemos analisar aqui que eu coloco que a monarquia, ela tem suas vantagens, mas ela também teria as suas desvantagens. E a questão, queridos, que nós podemos pontuar aqui com muita precisão, é que não era questão ter ou não um sistema de governo. Porque nós colocamos aí na lição que é bom entender que não é a forma de governo ou sistema que torna um país perfeito. Ah, não, podemos ser melhor com a monarquia, podemos ser melhor com a democracia. Assim pensava Platão. Mas a questão era o coração de cada israelita contaminado pelo pecado. Saul é um rei bonito, Saul vai ser visto como um rei talentoso, só que há um problema. Saul não era o rei segundo o coração de Deus. E aqui vale atentar para essa máxima, vale atentar para essa particularidade. Quando as coisas elas vêm de Deus, o sucesso é certo. Quando tudo é feito baseado na oração, na palavra, as coisas funcionam. Nós podemos analisar, quando estudarmos sobre Davi, nós iremos destacar isso. Enquanto que Saul tem um perfil, tem um tamanho, tem uma altura, tem talentos, mas ele não é o rei escolhido para o Senhor. E a forma em que o povo quer um rei no sistema da monarquia não vai resolver o problema de Israel, porque não é o sistema de governo, é um povo que está dominado pelo pecado. Israel está em fracasso. É por isso que nós podemos analisar que aqui dentro dessa questão textual, o professor deve destacar muito isso. Se a igreja deseja um líder, se a igreja deseja um obreiro, tem que fazer aquilo que Jesus disse. Orai ao Senhor da seara para que Ele mande obreiros para a sua obra. Quando lemos o capítulo 10 de 1 Samuel, nós vamos ver que esse rei ungido por Samuel, Saul, teve sinais que evidenciaram que ele fora o escolhido de Deus. Nós temos 3 sinais que esclarecem isso de modo magistral. A questão de se encontrar as jumentas, as provisões e também nós temos um terceiro sinal dentro desse capítulo 10. Mas uma coisa é certa, o texto no capítulo 10 diz que quando o Espírito entrou em Saul, ele se tornou um outro homem. Mas eu li uma frase de um teólogo que ele dizia o seguinte: ele se tornou outro homem, mas não se tornou um homem senhor de si. E é aqui que mora o perigo. Nós temos que entender que se Israel tivesse trilhado o caminho da oração, buscando a Deus, temendo e reverenciando a Deus, o ideal divino que começou lá atrás, em Deuteronômio, iria chegar e vai chegar na pessoa de Cristo da maneira certa. Então eu coloco aí na lição, tratando da instituição do primeiro rei de Israel, eu digo o seguinte: pela monarquia, o rei teria poder absoluto sobre Israel. No trono, seriam sucedidos pelos seus filhos, quer fossem bons ou maus. Veja que eles estavam escolhendo algo que a princípio parecia bom, mas iria trazer sérias consequências. Eu coloco aí no ponto primeiro: por que monarquia? Então nós podemos analisar para isso. Eu pontuo: os israelitas viviam desobedecendo a Deus, não serviam a Ele com verdade, mas somente em tempo de crise é que davam ouvidos à mensagem divina,
e o buscavam. O desejo para ter um sistema monárquico nasce de um orgulho nacional que os levaram a pedir um rei. Adotar a monarquia era rejeitar a liderança civil-religiosa. E a partir de então, Israel iria construir a sua história política, nacional, humana, mas totalmente fora dos propósitos divinos. Então, a monarquia, ela nasce dentro do aspecto histórico de Israel, em um momento em que todos estavam dominados pelo pecado. Devemos atentar para isso. Nós falamos aqui que nessa lição nós pontuamos no subponto 2 o fracasso dos filhos de Samuel. Interessante é que nós temos dentro do livro de Samuel alguns questionamentos que por vezes nos levam a refletir. Por exemplo, quando nós tratamos de Samuel, de Eli e do próprio Saul, nós podemos analisar aí um disparate muito grande. Samuel, homem de Deus, homem de oração, mas não conseguiu conduzir os filhos de modo correto e certo no caminho do Senhor. Por outro lado, Davi, um grande rei, mas também não conseguiu colocar família nos trilhos. Agora, o que nos coloca em situação difícil é que Saul, um rei sem exemplo, tem um filho exemplar que nos causa admiração. O que nós podemos analisar é que Deus deixa isso no livro de Samuel para mostrar como as coisas acontecem e para que nós possamos entender que Deus trabalha de todas as maneiras. E também é importante frisar aqui que nenhum cargo, nenhuma função, nenhuma posição nos torna grandes pais ou grandes líderes. Você vê que o cargo não pôde transformar Saul em um grande líder. O que quer mostrar para nós Samuel, nesses dois livros, é que quem deseja solidificar uma boa liderança, estruturar o seu reinado, precisa depender da graça de Deus, da comunhão com Deus. Então, no ponto 2, eu falo dessa escolha de Saul. Nós podemos analisar, lendo 1 Samuel, percebemos que o foco do autor é Davi, não Saul. Mas se assim o é, por que Saul é o primeiro rei a ser constituído sobre a nação de Israel? Eu coloco, Israel tinha tudo para ter um rei excelente, pois Samuel serviu com sinceridade e verdade. Há um teólogo que diz que Samuel seria o epítome, o resumo do rei ideal que Deus queria. Mas isso não se cumpriu por quê? Porque o povo não tinha compromisso com Deus. Era o modelo de líder que Deus queria à frente do seu povo, como o exemplo de Samuel. Deus permitiu que Saul fosse o primeiro rei por sua própria vontade soberana, para que o povo enxergasse um tipo de rei que não estava comprometido com o propósito divino. A princípio, nós temos um homem que entra no cenário de Israel, Samuel, de caráter sincero, verdadeiro. A nação rejeita. Deus deixa Saul entrar em cena. Nós já falamos que alguns dizem que isso foi para compensar a perda lá atrás da tribo de Benjamim. Mas aí você pode observar que Deus deixa Saul entrar em cena, e outros dizem que Deus permite isso para que Israel visse que um rei humano que tivesse apenas beleza e talento, sem a presença de Deus, não pode levar o seu povo a grandes conquistas, a sucesso, como levou Davi. Então alguns andam por esse caminho para que a nação de Israel enxergasse que aqueles que não têm compromisso com Deus, líderes que não são verdadeiros na sua intimidade e comunhão com Deus, jamais poderá levar o povo ao sucesso. Você tem um Saul que se torna odioso, invejoso, você tem um Saul que não obedece à palavra de Deus e que a nação fracassa com ele. Ou seja, nesse primeiro rei de Israel está um modelo que nem sempre aquilo que tem talento, aquilo que tem uma estatura física é o que vale para Deus. Deus quer usar qualquer homem, quer seja ele grande, pequeno, quer seja ele culto ou não, mas esse homem tem que depender da graça de Deus, tem que depender do favor de Deus. E isso não fez Saul.
Saul se torna arrogante, prepotente e vai sofrer sérias consequências porque não quis trilhar no caminho do Senhor. Mesmo assim, Samuel unge a Saul como rei. E aí nós vamos posteriormente ter dois conflitos, porque vamos ter dois reis ungidos dentro da história de Israel. Toda uma confusão, toda uma celeuma, você vê, mas nisso tudo está um homem, Samuel, querendo conduzir as coisas dentro do parâmetro divino. Nós já falamos aí sobre os 3 sinais para a confirmação de Saul como rei de Israel. Pontua aqui primeiro. O primeiro deles é o encontrar das jumentas perdidas. Elas representam o trabalho. O segundo sinal, 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos ou 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho, apontando que Saul deveria ter o sustento para desempenhar a sua tarefa. E o terceiro sinal, como confirmação da unção, é o dom do Espírito Santo, a capacidade de profetizar. Saul, no poder do Espírito Santo, teria força para levar Israel à vitória. Mas, como eu disse, ele tornou-se um outro homem quando o Espírito Santo entrou, mas não foi homem dono de si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos abençoe para sempre. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.